Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, eu sou responsável pelo módulo de gastroenterologia do curso preparatório para a realização da prova do Revalida. Bom estar com vocês. Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto, doença ulcerosa péptica. Bem, gostaria de lembrar que o nome péptico vem de pepsina. Pepsina é a proteína ativada a partir do pepsinogênio pelo ácido clorídrico na câmara gástrica e que vai promover a digestão de proteínas. Vamos conceituar primeiro a diferença entre erosão e úlcera. Se eu tiver um corte transversal da parede do tubo digestório, a gente vai ver que ela é constituída por mucosa, submucosa, muscular, serosa. Bem, a diferença entre a erosão e a úlcera é que a úlcera, ela ultrapassa a muscular da mucosa, né? Enquanto a erosão, atingindo então a submucosa, a erosão não ultrapassa a muscular da mucosa. Então, se a gente visse num corte tangencial, a gente veria assim, mucosa, submucosa, muscular, serosa. Erosão não passa a muscular da mucosa, enquanto a úlcera passa atingindo a submucosa. A doença ulcerosa péptica é a campeã de morbimortalidade atualmente no mundo. Ela é muito frequente. É a causa mais comum de sangramento digestivo alto, que pode se exteriorizar das mais diversas vezes. E às vezes um paciente que não tem nenhum tipo de sintoma relacionado à úlcera péptica pode se apresentar a primeira vez num pronto atendimento com uma história de hematêmese, que é eliminar grande quantidade de sangue rutilante a partir da câmara gástrica. Os diversos avanços tecnológicos que estão acontecendo em termos de abordagem das complicações da úlcera péptica têm nos permitido diminuir cada vez mais a abordagem cirúrgica desses eventos, levando a uma menor morbimortalidade dos pacientes. Bem, vários fatores participam na fisiopatologia da úlcera péptica gastroduodenal. Geralmente, ou não, na maior parte das vezes, ela é originada porque há um desequilíbrio entre os fatores que protegem a mucosa gástrica e aqueles fatores que agridem a mucosa gástrica, né? Temos como principais fatores que protegem a mucosa gástrica a produção de muco que fica aderido ao extrato epitelial da mucosa gástrica, uma interface impedindo que o ácido toque as células que estão abaixo desse muco. Temos as células da mucosa gástrica unidas por tight junctions, que são dependentes da presença de oxigênio para manter a sua integridade. Então, nós podemos inferir que alterações circulatórias do estômago e do duodeno vão levar a uma alteração na integridade dessas junções celulares, promovendo a retrodifusão ou a passagem do radical ácido para a submucosa, levando a um processo inflamatório. O H. pylori, o Helicobacter pylori, conforme falamos em outra oportunidade, é um micro-organismo, é uma bactéria, bastonetes em formato de espira, uma espiroqueta flagelada, que produz substâncias que promovem a lise dessa integridade, a ativação de certas interleucinas e o processo inflamatório. O outro campeão para a realização ou para a fisiopatologia da doença ulcerosa péptica gastroduodenal é o uso das famosas drogas anti-inflamatórios não esteroides. Nós sabemos que os anti-inflamatórios são drogas divididas basicamente entre
esteroides e não esteroides. Esteroides derivados do cortisol e não esteroides, aqueles que não têm origem nesse hormônio, né? E dos não esteroides, nós vamos ter uma subdivisão em COX-1 e COX-2, o que promoveu um avanço, porque os inibidores seletivos da COX-2, que é uma enzima que trabalha em prostaglandina, eles não agridem o estômago da mesma forma que os inibidores da COX-1 e COX-2. Atualmente, é muito frequente nós encontrarmos, devido ao avanço da idade, na população de mais idade que tem comorbidades cardiovasculares, a utilização do ácido acetil salicílico em doses baixas. E este também é um dos grandes vilões na realização da formação da úlcera péptica gastroduodenal. Uso de bifosfonados. Muitas pessoas, principalmente mulheres, mas homens também, fazem uso de alendronato, que é uma droga que vai promover a fixação na matriz óssea de cálcio, formando hidroxiapatita, e essa droga é altamente lesiva e agressiva à mucosa gástrica. Uso de crack promove uma alteração no meio da parede da câmara gástrica, levando a um favorecimento na fisiopatologia da doença ulcerosa péptica gastroduodenal. Tumores como gastrinoma, que produz grande quantidade de gastrina, um hormônio que é produzido pelo antro gástrico, que vai estimular o corpo a produzir ácido clorídrico e aumentando com isso a quantidade de suco digestório de pH baixo. Mastocitose sistêmica, né? A gente tem que lembrar dos receptores H1, H2, que os mastócitos são relacionados às reações alérgicas, né? E acabam liberando histamina, que vai estimular os receptores H, que coparticipam na estimulação da célula gástrica à produção de ácido clorídrico. Doenças mieloproliferativas com basofilia, a mesma coisa. Hiperfunção das células G, ou produtora de gastrina do antro, que não estejam relacionadas a tumores. O tabaco. O tabaco, ele é vasoconstritor. E ele participa, portanto, na vasoconstrição sistêmica. Todos os vasos do nosso corpo, com a ingesta de cerca de 10 cigarros por dia, permanecem 24 horas com seu diâmetro em cerca de 50% do diâmetro normal, diminuindo o fluxo sanguíneo sistêmico. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Bem, a doença pulmonar obstrutiva crônica mantém no indivíduo um drive que é ativado não pela queda de oxigênio, e sim pela subida de CO2. Essas pessoas, elas mantêm um nível de oxigenação sanguínea arterial baixo e, portanto, vai alterar a máquina enzimática que protege as tight junctions das células da mucosa gástrica. Insuficiência renal, levando à uremia, né, que promove por si só, por ação química, a agressão à mucosa gástrica. O hiperparatireoidismo, relacionado à alteração do cálcio. Cirrose hepática. Bem, na cirrose hepática, nós vamos ter mecanismos tanto relacionados à circulação do sistema porta, que acaba drenando os vasos venosos da câmara gástrica, do término do esôfago e baço também, assim como todo o tubo digestório, eles podem provocar uma congestão amontante, diminuindo, então, um débito e um fluxo circulatório oxigenado ideal às paredes da câmara gástrica. Síndrome de Cushing, que é uma síndrome que está relacionada à produção excessiva de cortisol, né? E a gente sabe que o cortisol é um anti-inflamatório do tipo esteroide. Queixas clínicas.
são as mais variadas, e aí, com os critérios de Roma, houve a diferenciação do que se chama dispepsia funcional de dispepsia não funcional. Bem, em geral, o paciente ele vai se queixar de dor na região do epigastro, geralmente após a ingesta de alimento. Por quê? Porque quando ele ingere o alimento, a distensão do antro leva à liberação de gastrina e vai aumentar a produção de ácido clorídrico. E também temos a fase cefálica, que a observação do alimento via nervo vago já promove um aumento na produção do ácido clorídrico. O paciente que tem dor quando come, ele pode apresentar alguns sinais que podem estar relacionados a sinais de alarme. Que são sinais de alarme? São aqueles que lembram algo que vai levar a uma alta morbimortalidade, como tumores. Mas ele pode queixar-se de perda de apetite e perda de peso, não em função, vamos dizer assim, da dor apenas, mas sim de uma alteração na motilidade gástrica relacionada a hormônios intrínsecos dessa parede, que promove uma disfunção na sua motilidade. Náusea é um mecanismo relacionado à proteção, né? Muitos eventos levam à náusea, né? Mas se a gente for observar do ponto de vista evolutivo, se eu tenho algum órgão, como a câmara gástrica, que está lesado, e sei que se eu for comer vai aumentar a produção de ácido e lesar mais ainda, eu posso ter o aparecimento de náusea como um mecanismo que me leve a inibir a ingestão de alimentos. Hematêmese. Bom, hematêmese é uma das complicações da doença ulcerosa péptica e pode ser catastrófica, dependendo do volume. Pode aparecer em pequenos episódios ou pode aparecer como uma primeira manifestação de uma complicação da doença ulcerósica péptica gastroduodenal em grande monta, levando o paciente a uma hipotensão, que é diferente de choque. Choque é uma palavra que nós utilizamos para demonstrar que a perfusão periférica dos tecidos se encontra prejudicada, independente de o paciente estar ou não hipotenso. A gente tem que lembrar disso, que essa definição é muito importante. Melena. Melena, o sangue do tubo digestório, ele vai descer da câmara gástrica, intestino delgado e cólon, e ali ele vai ser trabalhado e vai ser transformado no que nós chamamos de melena. Melenas são fezes em cor de piche, de aspecto bastante grudento, de um odor extremamente forte e bem característico. Seria aquele sangue digerido sendo exteriorizado per annum. Enterorragia. Algumas pessoas dividimos assim, a última porção do duodeno é o ângulo de Treitz. Hemorragia digestiva alta seria antes do ângulo de Treitz. Hemorragia digestiva baixa após o ângulo de Treitz. O sangue ele é altamente irritativo dentro da câmara gástrica ou do tubo digestório na sua porção de intestino delgado e grosso. Toda vez que ele está presente ali, nós vamos acelerar o trânsito intestinal, podendo provocar, então, o vômito. Ou, se esse trânsito intestinal estiver muito acelerado e o sangramento ocorrer antes da quarta porção do duodeno, antes do ângulo de Treitz, não dá tempo das bactérias intestinais trabalharem essa hemoglobina, transformando em melena, e a manifestação será evacuação em sangue vermelho vivo. Hipotensão. Aí sim, dependendo da monta ou da perda da volemia sanguínea, nós vamos ter quadros de queda de pressão arterial sistólica e diastólica, com inclusive o pinçamento do gradiente ou do diferencial pressórico. E aí é justamente esse pinçamento que leva à não perfusão dos órgãos
nobres, né? Vamos lembrar que quando o coração faz sua sístole de ventrículo esquerdo, o sangue ejetado na raiz da aorta dilata a parede da aorta, que tem as suas membranas elásticas e suas membranas musculares, e ocorre um retorno ao diâmetro normal, produzindo a onda de pulso. Isso é que faz a propulsão do sangue a montante do ventrículo esquerdo. Se eu tenho um pinçamento de pressão arterial, eu não tenho perfusão. Bem, dependendo do órgão acometido, eu vou apresentar os mais diversos tipos de sintomas. A gente tem como importante a síncope. Síncope é quando a pessoa ela começa a ter uma sensação de perda de consciência, porém ela consegue se apoiar e até ir à horizontal, porque na horizontal o sangue flui para o sistema nervoso central e ele não desliga. Diferente do desmaio, em que a pessoa realmente ela desliga o sistema nervoso central e bate no chão, ou dependendo de onde ela estiver, sofrerá uma lesão externa, né? Então, quando uma pessoa fala de síncope, porém ela não apresenta lesões externas evidentes, trata-se de síncope e não de desmaio, né? No desmaio a gente espera encontrar um trauma de face, um trauma crânioencefálico, de alguma região ou de alguma extremidade. A palidez é a representação da anemia, né? A gente sabe que a hemoglobina é um pigmento vermelho e conforme a quantidade de glóbulos vermelhos vai caindo, a circulação à superfície cutânea vai se mostrando mais pobre em hemoglobina e isso traz uma coloração pálida. Algumas pacientes que têm hemorragia digestiva por úlcera péptica gastroduodenal, eles podem se queixar de estigmato hepático. A gente sabe que o fígado ele vai trabalhar no metabolismo de hormônios como o estrógeno. E na condição de cirrose, esse estrógeno ele não vai ser destruído e promove a neoangiogênese, que se caracteriza na pele como spiders, né? São como aranhas vasculares. Você pressiona o meio, ela some, e você retira a mão, ela reaparece. Ou como a circulação colateral do sistema porto-cava, produzindo a cabeça de medusa, que são aquelas alterações vasculares periumbilicais, ginecomastia, o odor do hálito hepático característico, né? E icterícia, ascite, enfim, outras manifestações. Podemos ter, em casos de doença ulcerosa péptica gastroduodenal, devido ao processo inflamatório fibrótico regenerativo desta lesão, uma suboclusão ou até uma oclusão na via de saída do estômago. Então nós chamamos isso de Gastric Outlet Syndrome, ou síndrome do esvaziamento gástrico prejudicado. Esse esvaziamento gástrico ele não acontece. Então a pessoa vai ter uma distensão abdominal, né, em função dessa câmara gástrica que não consegue demandar seu conteúdo para o duodeno e acarreta pela distensão vômitos e náuseas. Se houver complicações outras que não hemorrágicas, passíveis de existirem, como a perfuração até a serosa, perfuração que pode ser livre ou bloqueada, podemos ter os sinais clássicos de peritonite por suco gástrico. Então o paciente ele vai se queixar de uma dor súbita no abdômen, que evoluiu com generalização. A irritação do suco gástrico dentro da cavidade abdominal é intensa. Isso leva a uma inflamação do peritônio, a membrana que envolve o abdômen. Ele vai ter dificuldade de andar, porque a movimentação estira o peritônio, né? Ele vai se queixar para você de sintomas outros,
como vômitos, febre, dependendo se essa perfuração não bloqueada, ela chegou para você, o paciente com pouco tempo da ocorrência ou muito tempo. E depende também da resistência de cada um e do poder de bloqueio, podendo o paciente se apresentar até com quadro clínico de sepsis. Depois nós vamos falar sobre a perfuração que sofre um bloqueio. Isso é possível sim, né? Tanto o epíplon quanto as alças de intestino, elas têm um poder quimiotático de se aproximarem de áreas inflamadas e bloquearem. E não é infrequente. O paciente chega, conta um súbito episódio de dor aguda na região epigástrica e que depois se manteve. Você examina o abdômen dele, ele não tem sinais francos de peritonite porque houve um bloqueio. Porém, nós vamos visualizar em exames diagnósticos bem simples, como o raio-x de abdômen agudo, em pé e deitado, e abdômen com cúpulas diafragmáticas, a presença de ar livre. Bem, diagnóstico. Como a gente tem sempre conversado, o diagnóstico começa com observação clínica, identificação, história do paciente e o exame físico. Bem, o exame físico ele é variável de acordo com a maneira como o paciente se apresenta para você frente à doença ulcerosa péptica gastroduodenal. Se ela não tem complicações ou se ela tem complicações como sangramento, perfuração, terebração e estenose, né? Então, em geral, o paciente sem complicação, ele vai se queixar no exame físico de dor à palpação da região do epigástrio. Às vezes, podemos até sentir um plastrão, que é pela aderência de epíplon ou outras vísceras ao local que está inflamado. E podemos lançar a mão, então, de vários exames, dependendo da situação em que o paciente se apresente, a gente vai para cada ramo diferente de utilização de métodos diagnósticos, né? A gente pode realizar a endoscopia digestiva alta, né? Para pesquisar no paciente doença ulcerosa péptica, e se ele não estiver em sangramento, se ele estiver hemodinamicamente estável, isso é perfeitamente factível. E olhando a lesão, quando é benigna, ocorre migração das pregas gástricas em direção à úlcera, que se encontra bem delimitada, o inverso de quando é um processo neoplásico, aonde as pregas gástricas, em função da infiltração das camadas do estômago, da mucosa, submucosa, elas vão estar borradas no delineamento dessas pregas em direção ao nicho ulceroso. Então, é mandatório sempre, processos ulcerosos, gástricos, a realização de pelo menos 6 biópsias em locais diferentes na margem da lesão. Podemos utilizar métodos mais simples, tudo isso vai variar muito de onde você está, da urgência do paciente, da capacitação dos profissionais que trabalham naquele local. Um exame que não tem sido mais tão frequentemente usado é o EED de duplo contraste. Então, o paciente ele vai ingerir uma quantidade de contraste à base de bário, junto, claro, desde que seja afastada da hipótese de perfuração, com uma quantidade de gás e vai delinear o desenho das pregas gástricas e do nicho ulceroso. Nos casos, como eu comentei, que se apresentam de maneira catastrófica, súbita, que o paciente chega para você contando a história de que estava muito bem, subitamente uma dor abdominal importante, com delimitação à deambulação, e aqui é um sinal muito interessante, que a gente costuma chamar de sinal da maca, né? Quando os pacientes dão entrada no pronto atendimento, em casos como esse, eles vêm deitados numa maca. Se houver alguma irregularidade no chão que faça essa maca trepidar
ou mesmo você batendo no bordo da maca, que vai movimentar esse paciente, ele grita de dor, né? A gente chama isso no meio comum como sinal da maca. Há um indício de uma inflamação da membrana peritoneal. Bem, então, na exame físico, em uma peritonite, eu vou encontrar um abdômen distendido devido ao ilho, as alças de intestino param de se contrair, ficam plenas de líquidos e gases. Vou encontrar na palpação abdominal, dor importante, a palpação abdominal difusa, com o sinal da descompressão brusca. Eu aperto a parede do abdômen do paciente, tentando distraí-lo, e tiro minha mão subitamente. Ele vai dar um grito de dor, né? Por quê? Porque a distensão do peritônio promove uma hiperestimulação dos nervos nociceptivos, né? Quando esse sinal se encontra relacionado à apendicite, ele se chama Bloomberg, tá bom? Eu posso lançar a mão de uma tomografia de abdômen contrastada com contraste via oral, se eu suspeitar da perfuração, sendo que seja um contraste não baritado, e endovenoso, para poder relacionar a presença de extravasamento do contraste do trato gastrointestinal ou as imagens sugestivas de um ilho difuso no abdômen, alças de Delgado dilatadas, cólon dilatado, câmara gástrica bastante distendida, né? E posso também realizar a tomografia de abdômen sem contraste nenhum, que já vou, em caso de perfuração, observar ar livre, perihepático, subdiafragmático, né? Entre alças e as alças distendidas também. Em casos que não são casos complicados, que é a doença ulcerosa péptica não complicada, em que eu quero estabelecer uma etiologia não relacionada aos principais fatores, que são drogas anti-inflamatórias não esteroidais, uso de ácido acetilsalicílico em pequenas doses, presença de infecção pelo Helicobacter pylori, eu posso pedir a dosagem sanguínea de gastrina, né? Eu posso, na suspeita de infecção por Helicobacter pylori, lançar a mão dos exames para diagnóstico não invasivo, como o teste respiratório da ureia. Eu posso pesquisar no sangue e nas fezes. No sangue vou fazer a pesquisa de imunoglobulinas e no sangue e nas fezes eu vou fazer a pesquisa de antígenos do Helicobacter pylori. A gente sempre tem que desconfiar como a maior causa, o grande mecanismo da doença ulcerosa péptica gastroduodenal é relacionado ao Helicobacter pylori. Nós devemos sim testar o paciente e pode ser feito na endoscopia, com biópsia, realizando o teste da urease imediato, ou pode ser feito com coloração, com corantes especiais nesse fragmento, ou se eu tiver um paciente com história de tratamento já realizado para Helicobacter pylori e suspeitando que ele tenha novamente e se demonstre novamente na biópsia Helicobacter pylori, seja resistente ao tratamento, eu posso lançar a mão da pesquisa de cultura com antibiograma. Se bem que nós damos preferência à prevalência da cepa que se encontra no local onde o paciente habita. Lembrar que quando frente à presença de sangue na câmara gástrica, isso dá a presença de um falso positivo com relação à pesquisa de teste de urease na biópsia gástrica. Bem, então a gente tem alguma coisa que é a doença ulcerosa péptica gastroduodenal, complicada ou não complicada, e o tratamento também se divide de acordo com o ramo que eu estou seguindo. Então, nós vamos falar, assim,
primeiro da úlcera péptica não complicada, aquele paciente que chegou com uma história, que quando ele come, ele sente dor, distensão abdominal, que ele tem um exame físico com dor à palpação da região de epigástrio, mas não se encontra tão gravemente doente. Então, a primeira coisa a ser feita, sido feito o diagnóstico de úlcera péptica gastroduodenal, é afastar os fatores que promovem a lesão, como tudo em medicina. Hipócrates já falava, antes de Cristo, para tratar uma doença, primeiro afasto os fatores que me lesam, ou lesam o paciente. Depois eu aproximo os fatores que facilitam esse organismo a se regenerar. E se com isso não consigo, trato medicamentosamente. Então, começamos com suspensão do uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Gente, assim, a gente tem que entender uma coisa. Anti-inflamatório é algo utilizado quando eu tenho um processo inflamatório digno de nota para que ele seja utilizado. Utilizar anti-inflamatório em feridas pós-operatórias é igual a inibir os mecanismos de neoangiogênese, formação de colágeno e cicatrização desse processo, né? Se eu tenho quadros álgicos, eu vou utilizar analgésicos, né? De preferência dipirona ou o acetaminofeno, né? Lembrando que a dipirona tem as suas complicações relacionadas à medula óssea e o acetaminofeno, ele tem as suas complicações relacionadas ao fígado, né? Então, suspensão do uso de anti-inflamatórios não esteroidais e do AAS, ou ácido acetil salicílico, em baixas doses, quando isso for possível. Porque se eu tiver um paciente de alto risco cardiovascular por uma isquemia miocárdica, angina, infarto, ou cerebral, ou enfim, em qualquer outro território em que haja necessidade de usar, eu vou compor com outros medicamentos para poder, mediante o risco gastrointestinal e cardiovascular, fazer o uso do ácido acetil salicílico. Se é uma doença dependente de H. pylori e dependente de ácido clorídrico, então é lógico que nós vamos utilizar mecanismos para inibir a síntese de ácido clorídrico. O top de linha são os inibidores de bomba de prótons, né? Drogas mais recentes que inibem a síntese de ácido clorídrico, enquanto os inibidores dos receptores de histamina vão bloquear apenas esses receptores que estimulam a produção de ácido clorídrico pela célula da mucosa gástrica. O tratamento com antibiótico, né? A gente sabe que sempre deve ser drogas associadas para que as duas possam levar à destruição do micro-organismo, e hoje em dia o período para tratamento cerca de 14 dias com vários esquemas, dependendo se é o primeiro tratamento, se ele é alérgico a determinado tipo de medicamento, se é uma infecção recidivada, enfim. Recomendações dietéticas. Sim, existem inúmeras substâncias que, ao entrarem em contato com a mucosa gástrica, elas podem aumentar a produção de ácido. Por exemplo, se eu tomo bebidas gaseificadas, água com gás, refrigerante, cerveja, vinho espumante, champanhe, bem, a distensão do antro pelo gás, ela vai me promover um estímulo ou um biofeedback de produção de gastrina que estimulará o meu corpo gástrico a produzir ácido clorídrico, né? Então, afastar afastar bebidas gaseificadas é uma manobra muito importante, né? Outra manobra importante é a fragmentação da dieta, né? Atualmente, as pessoas elas têm um ritmo de alimentação completamente louco,
né? Há pessoas que comem apenas no jantar, há quem tome o de jejum ou não, há quem almoce ou não, mas o ideal é que a pessoa faça 5 refeições, 3 principais e 2 intermediárias. Seu de jejum, um lanchinho, seu almoço, um lanchinho, seu jantar e ponto. Por quê? Com isso, nós estaremos neutralizando o ácido que se encontra dentro da câmara gástrica, né? E é muito difícil, gente. Eu diria para vocês que, na prática clínica, a mudança dos hábitos de vida de uma pessoa é como comer 1 quilo de sal com alguém, né? A gente come 1 a 2 gramas por dia, então isso leva pelo menos uns 3 anos, né? Então são passos pequenos. Mudanças repentinas acabam retornando aos hábitos antigos. Elas devem ser sempre pequenas, progressivas, graduais. Nesse instante, a gente pode encaminhar para um nutricionista ou um nutrólogo que possa ofertar a esse paciente uma dieta adequada para esse tipo de patologia, compatível com o seu perfil biopsíquico. Tratamento de comorbidades psíquicas. Sim, o lobo límbico, que é a área cerebral responsável pelos sentimentos e emoções, ele está deitado sobre o tálamo e possui inúmeras conexões que podem ativar sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Como a gente viu, o parasimpático está relacionado à luta ou fuga. Então, traduzindo, tubo digestório, parada de contração da musculatura lisa, zerar a produção de secreções pelas glândulas. Parasimpático, ativar a motilidade gastrointestinal e aumentar a produção de sucos pelo trato digestório. Então, certas alterações como transtorno de ansiedade, transtorno afetivo, antiga neurose, antiga depressão, são o comum do dia a dia, né? Veja agora com essa questão da pandemia do Covid-19, um novo capítulo na psiquiatria está sendo escrito, né? A síndrome do isolamento, não por período de guerra. Muitas pessoas, elas estão apresentando transtorno de ansiedade com seus subtipos, inclusive pânico, ou porque perderam emprego, perda na sua economia, transtornos na esfera afetiva, levando a um quadro depressivo. Em casos em que eu faço o tratamento da doença ulcerosa péptica gastroduodenal, diagnosticada, certificada, com os preceitos do tratamento, na úlcera péptica gástrica é mandatório que eu repita 4 a 8 semanas pós-tratamento uma nova endoscopia digestiva alta, para ver realmente se aquela lesão se regenerou, né? Não qualquer lesão, mas lesões em que tenha ficado uma dúvida, lesões maiores do que 2 a 3 centímetros de diâmetro, lesões, vamos dizer assim, dúbias no seu diagnóstico. E vamos falar agora do ramo da doença ulcerosa péptica gastroduodenal com as complicações. Vamos dizer assim, podendo ser catástrofes ou não. Bem, a primeira complicação é hemorragia digestiva alta. Bem, se a gente conversou que a úlcera, ela ultrapassa musculares mucosa, chegando na submucosa, é justamente na submucosa que eu encontro vasos sanguíneos de pressão sistólica que, se forem digeridos, ocorrerá um sangramento de grande monta, né? E com a força da pressão sistólica. Dependendo do quanto de sangramento que o paciente teve, ele vai se apresentar para você com os sinais de hipotensão,
palidez, anemia, hematêmese, melena, enterorragia, os mais diversos que têm que ser observados com o montante, né? E aí a gente vai falar sobre a perda volêmica em outro capítulo e a hipotensão relacionada. Mas todo paciente que chega com quadro de hemorragia digestiva alta, vigente, a primeira coisa a ser feita para esse paciente é aplicar o ACLS, né? Advanced Clinical Life Support, né? Então, o ACLS é uma sequência que foi observada, assim como o ATLS, por um ortopedista viajando com a sua família que caiu de avião e elaborou um sistema para seguir corretamente, diminuindo o índice de morbimortalidade do doente. Então, a CLS é o ABCDE. A, via aérea. B, respiração. C, circulação. D, é a desabilidade ou perda no sistema neurológico de função. E E é a retirada das roupas, para ver se há alguma lesão relacionada, como a gente falou no caso da pessoa ter um desmaio, um trauma de crânio, que pode chegar associado a uma hemorragia digestiva alta. Nós devemos sempre aplicar o ACLS. Gente, não adianta fazer infusão endovenosa no paciente se ele não estiver ventilando e oxigenando. Vamos lembrar que, frente à não ventilação e oxigenação, o sangue ácido vai fazer a troca na célula do miocárdio do radical H+ pelo potássio, baixando o limiar de diferença de potencial, criando focos ectópicos em todo o coração, podendo isso degenerar em taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, que são as principais modalidades de parada cardíaca, né? Então, assim, nós vamos garantindo etapa por etapa a equipe, o grupo, junto no processo de ressuscitação desse paciente. Feito o ACLS e estabilizado esse paciente, então nós vamos proceder aos métodos de diagnóstico, né? Eu posso, se o paciente contou história de que ele teve hematêmese, fazer um toque retal para ver se há enterorragia, se há melena. Eu posso fazer um lavado gástrico para ver se há sangramento ou não, né? Mas eu posso pedir e devo pedir uma endoscopia digestiva alta com o paciente já estabilizado, né? E na endoscopia digestiva alta, a minha atitude a ser tomada para tratar esse processo de sangramento relacionado à doença ulcerosa péptica gastroduodenal, ele irá variar. Eu posso lançar a mão visando o nicho ulceroso com o coto sangrante, de realizar múltiplas injeções de uma solução de noradrenalina 1:1000 na borda. Isso vai levantar a mucosa, submucosa, e a adrenalina, ela tem o seu efeito vasoconstritor. Posso lançar a mão da selagem do vaso que eu estou vendo com dispositivos de diatermia. Então, eu fecho em volta do vaso as placas, ligo a corrente elétrica, o efeito Joule vai precipitar aquelas proteínas, selando aquele vaso, né? O que encontramos de dificuldade em situações com o uso de dispositivos térmicos é quando esse processo ulceroso ele está na parede posterior do duodeno, né? O que dificulta chegar com a pinça ali e fazer a selagem. Eu posso lançar mão de hemoclipe. Hemoclipe é um clipe de titânio pequeno, né? Que eu coloco na ponta do endoscópio,
direciono sobre o coto vascular, disparo, e quando eu disparo, ele lá faz a laqueadura ou bloqueio do vaso sangrante. Porém, também aqui nós temos situações em que isso fica difícil. Se eu tenho uma úlcera já antiga, com uma base bem fibrótica, fica difícil de pegar o vaso porque a fibrose é rígida. E quando esse vaso está tangencial à aplicação do meu clipe, isso também dificulta bastante. É sabido que há uma superioridade se eu associar mais de um método. Começo com a injeção de epinefrina e associo a coagulação coaptiva, que é o fenômeno térmico, ou a injeção de epinefrina e o hemoclip, né? Os resultados são muito superiores de quando apenas a aplicação de norepinefrina. E, continuando, nós temos assim, no caso em que eu não consigo proceder o estanque desse vazamento sanguíneo, se houver estabilidade do paciente hemodinâmica, se ele se encontrar num hospital de grande porte ou pequeno porte, capacitado com procedimentos de radiologia intervencionista, eu posso, por via radiológica, locar naquele vaso sanguíneo um dispositivo que venha a obstruir o sangramento. E quando eu tenho como complicação a perfuração livre na cavidade abdominal desse processo ulceroso péptico, então é mandatório, se essa perfuração foi bloqueada, é um caminho. Eu já tive casos de paciente que contou uma história de dor súbita na região do epigástrio, né? Chegou para mim, bastante dor na palpação da região do epigástrio, realizei um raio-x de abdômen agudo, pé deitado e com as cúpulas frênicas observando o ar, porém a quantidade era muito pequena e a opção foi, uma vez bloqueado, né? Nós não vamos indicar realização de endoscopia, que a insuflação de gás vai desbloquear o processo. Uma sonda nasogástrica para diminuir a distensão gástrica e observação à beira do leito desse doente, né? Se ele apresentar uma evolução não adequada, eu parto para o tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, eu posso lançar a mão da abordagem tática convencional, a laparotomia ou a laparoscopia, né? Então, eu vou procurar chegar no local de sangramento não coibido e ali dar um ponto em volta do vaso ou realizar uma cirurgia definitiva, dependendo se essa úlcera é péptica duodenal ou é gástrica. Porém, como os resultados com tratamento clínico, com o uso de antibióticos, inibidores de bomba de próton, infusão endovenosa ou via oral são excelentes, cada vez mais isso está ficando raro. Apenas eu posso fazer a síntese daquele vaso que se encontra sangrante, né? Eu indico também o tratamento cirúrgico nos casos onde eu tenho a síndrome da obstrução gástrica. Se a gente imaginar o estômago, é dividido em fundo, corpo, antro, cárdia e piloro. Bem, o fundo, ele tem a função de acomodar o alimento, o corpo, a produção de ácido clorídrico, o antro, a produção de gastrina, e piloro será o esfíncter regulatório do timing de esvaziamento do estômago, né? Quando eu tenho processos ulcerosos que estão na região da transição antropilórica ou duodenal,
Esses processos, se forem de longa data, eles vão sendo reparados por fibrose. E essa fibrose leva a uma diminuição do lúmen do antro, ou da passagem antropilórica ou de duodeno. Posso, uma vez que tenho certeza na câmara gástrica que não se trata de um processo tumoral, partir para o balonamento e distender, aumentando a luz desse tubo estreitado. E no duodeno, a mesma coisa. Ou para diversos procedimentos cirúrgicos associados ou não. A perfuração, como a gente conversou, né? Se ela for uma perfuração com uma peritonite difusa, é mandatório a gente lavar a cavidade abdominal, né? Se for uma úlcera duodenal, a gente sutura, faz um patch, um lay sobre a úlcera suturada, e se for gástrica, eu realizo a biópsia e tento suturar e colocar um patch ali também, né? Até podermos ter o resultado da anatomia patológica dessa lesão ulcerada gástrica. Porque a duodenal sempre é benigna, né? Não há necessidade de biopsiar úlceras pépticas duodenais perfuradas. Mas eu tenho um caso interessante, onde um paciente que deu entrada no pronto-socorro, eu fui chamado para avaliar, com um diagnóstico já entregue a mim de apendicite aguda, e aí a importância da gente praticar o exame clínico como um todo. Auscultando o pulmão do paciente, eu percebi estertores no hemitórax direito desse paciente. O ultrassom indicava o apêndice com critérios para apendicite aguda. Estranhei, pedi um raio-x de tórax e, a surpresa, pneumoperitônio. Parti para uma tomografia computadorizada, com contraste não baritado via oral e vi um extravasamento pelo duodeno. Bem, qual não foi a surpresa, eu abordei-o naquela ocasião por laparotomia, cirurgia convencional, não pratiquei a biópsia do duodeno, fiz a sutura e o PET por sobre e deixei um dreno locado ao redor, para que fosse um dreno sentinela quando há intenção de realizar a realimentação. Bem, esse paciente, surpreendentemente, quando dei azul de metileno, começou a ocorrer a saída de azul de metileno pelo dreno, configurando uma fístula, o que não é comum em úlceras pépticas duodenais rafiadas. Elas realmente evoluem muito bem. E esse paciente, além disso, foi apresentando sintomas sistêmicos como artropatia, eritema nodoso e trombose venosa. Suspeitei de doença de Crohn, pedi para o paciente uma enterorressonância e ele realmente era um paciente portador de doença de Crohn, comprometendo duodeno e o ilho. E aí executamos o tratamento adequado para ele. Então, essas máximas da cirurgia, no dia a dia, ou da gastroenterologia, no dia a dia, elas apresentam, sim, variáveis e que naquele instante quem está atendendo tem que desconfiar. E existe a questão da terebração. Às vezes o nicho ulceroso ele é tão grande que ele pode terebrar para órgãos ao redor, né? Essas terebrações podem ser complicadas ou não. Quando elas são complicadas? Quando elas realizam fístulas. Fístulas do local da úlcera para qualquer outro segmento do tubo digestório, né? Ou vias biliares. Então, demanda um tratamento completamente diferente e complexo. Bem, nós falamos então sobre úlcera péptica gastroduodenal, o que é, como se forma, qual a sua importância no mundo, né? Que complicações pode levar, que tratamentos nós devemos abordar no paciente, mas o principal em medicina não é tratar, é prevenir, né? Os países mais desenvolvidos investem muito
em prevenção de doenças, né? E quais são os mecanismos para a prevenção da úlcera péptica? Bom, nós falamos sobre a relação dos anti-inflamatórios não esteroides, uso de aspirina em baixas doses, infecção pelo Helicobacter, mas há outros, né? Então, eu devo utilizar analgésicos como primeira linha de tratamento para as doenças degenerativas ósseas, né? Utilização de anti-inflamatórios ao longo do tempo, mesmo os inibidores da COX-2, estão ao longo do tempo em doses além da necessária, relacionados à lesão. Então, eu procuro substituir pela utilização de analgesia e mecanismos que possam promover a analgesia, como a fisiatria ou fisioterapia. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais, eu preferiria o menos ulcerogênico, que é aquele inibidor seletivo da COX-2, tá? E na menor dose efetiva e no menor período de tempo possível. Sempre, todo paciente que chega para você com uma história de que teve, no passado, realizado um tratamento para o Helicobacter pylori, é necessário você testar esse paciente por qualquer um dos métodos, invasivos ou não invasivos, e, se positivo, você tratar novamente esse paciente. Pacientes vão ser considerados do ponto de vista gastrointestinal baixo, médio e risco elevado. Baixo risco são aqueles pacientes jovens que não têm complicações e outras comorbidades importantes, diabetes, hipertensão, que pode levar a vasculopatia hipertensiva ou pode levar a vasculopatia diabética, né? Então, esses pacientes de baixo risco devem, se necessário, receber anti-inflamatórios não esteroidais, menos ulcerogênicos, em suas menores doses efetivas pelo menor tempo possível. Se for de risco moderado, então a gente está falando aqui em pacientes que apresentam essas comorbidades, entre outras que eu citei, nós devemos prescrever drogas anti-inflamatórias não esteroidais relacionadas a inibidor de bomba de próton ou misoprostol, que é uma prostaglandina, para evitar profilaticamente a agressão do tubo digestório. E nos pacientes de risco elevado, que são aqueles pacientes com faixa etária acima de 75 anos, múltiplas comorbidades severas, se possível, não fazer o uso de drogas anti-inflamatórias não esteroidais. Pacientes que apresentam quadros de artrite, como gota, extremamente dolorosa, extremamente inflamatória, que vai levar pela liberação de diversos fatores pró-inflamatórios a um comprometimento sistêmico, nós podemos fazer um curto período de curso de corticosteroide. Em caso de uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, use anti-inflamatórios não esteroidais seletivos da COX-2 associados ao misoprostol ou inibidores da bomba de próton, porque é o dia a dia, né? Hoje, conforme ao avanço da idade dos doentes, todos eles vão ter comorbidades cardiovasculares ou artropatias e vão acabar fazendo uso dessas drogas. E em pacientes que apresentam o seu risco cardiovascular alto, pacientes que têm história de angina, infarto, que têm testes alterados como estresse farmacológico ou teste ergométrico, em que você indica para inibir
a agregação plaquetária, o uso de ácido acetil salicílico, você deve fazê-lo nas doses mais baixas possível, sempre associado ao misoprostol ou um inibidor de bomba de prótons. Então, como a gente vê, a doença ulcerosa péptica gastroduodenal, ela é praticamente uma doença iatrogênica, gente, né? Iatrogênica porque nós prescrevemos muitos tipos de anti-inflamatórios diferentes em situações onde deveria ser utilizada apenas analgesia e métodos não medicamentosos analgésicos, né? Então, o profissional, nós devemos prestar atenção com relação a isso. Devemos prestar atenção em quem é o paciente que está em foco, jovem, idoso, com ou sem comorbidades, com ou sem risco cardiovascular, com outras doenças sistêmicas bastante comprometedoras, para que, ao prescrevermos uma medicação, não estejamos induzindo ao desenvolvimento da doença ulcerosa péptica gastroduodenal. E aquele lembrete, né? Desde que Marshall ganhou o Prêmio Nobel em 2005 com os trabalhos realizados junto ao Helicobacter pylori, é conhecido que essa infecção acontece desde a fase mais tenra de idade, né? Permanecendo na saliva, placas dentárias, suco gástrico, nas fezes, e que ao passar do tempo ela vai promovendo mecanismos fisiopatológicos os mais diferentes, levando a diferentes tipos de problemas ou patologias no trato digestório, entre eles úlcera péptica gastroduodenal. Então, se a gente se atentar a esses lembretes e lembrar sempre, né, que, antes de mais nada, observação clínica. Paciente complicou, aplica-se o ACLS, estabilizou, eu vou tratar as situações específicas de cada caso, né? Não adianta chegar lá, passar um endoscópio, o cara está hipovolêmico e vai acabar indo ao óbito por uma questão de hipovolemia no coração batendo seco, tá bom? Bom, foi mais um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!